Porque qual que é o ponto? Essa desculpa, essa ladainha esparrafada de que a herança maldita do governo passado não deixa o Lula governar, é mentira, porque antes mesmo do Lula entrar no seu terceiro mandato, né, ou seja, em dezembro de 2022, ele ganhou a eleição em novembro, dezembro de 22, ele mandou para o Congresso uma proposta chamada PEC da gastança. Arrebentou as contas públicas e já começou o seu terceiro mandato com mais ou menos 300 bilhões de reais a mais para gastar. Então já começou com esse bônus para gastar. Mesmo assim, durante o seu terceiro mandato, o primeiro ano, arrebentou as contas públicas que o Bolsonaro deixou em dia. Bolsonaro deixou as contas públicas no azul em 2022 e em 2023 já foi um déficit, ou seja, gastou mais do que arrecadou o governo, de quase 2,5%. Né? E depois foi continuando gastando e aumentando os impostos. Mas não é só questão da herança maldita do déficit como um todo, do orçamento federal. Vamos pegar as estatais, por exemplo. As estatais também estão arrebentadas. Todas as estatais, a maioria delas, né, tirando a Petrobras e poucas outras, estão com as contas no vermelho. E Bolsonaro tinha deixado as contas no azul. Os Correios são o exemplo plástico assim da coisa. Contas no azul até o último ano de governo Bolsonaro, primeiro ano de governo Lula, vermelho profundo. Dando dinheiro para festivais de livro na Colômbia, patrocinando tour do Gilberto Gil. Então virou uma festa lá também nos Correios. E são administrados por quem? Por o chamado churrasqueiro do Lula. Ou seja, um advogado do Grupo Prerrogativas, famoso por ser o churrasqueiro das festinhas que fazem lá em Brasília. Um absurdo, assim, é uma lástima aquilo que está acontecendo, mas é um escárnio em relação à população que paga imposto, que usa serviços públicos de péssima categoria e que não tem sequer segurança pública no dia a dia. O Cauty falou pra gente também, falando sobre cortes, né? A motosserra, o Milei, que a gente vive falando aqui, comentando também, né? Das mudanças que aconteceram na Argentina, que vinha caminhando com pernas bem quebradas, com muita dificuldade, e agora começa a demonstrar sinais, né? De uma reviravolta. E também Elon Musk, que pegou a motosserra, fez aquela limpa através do Dodge, né? Nos Estados Unidos. Precisava vir essa motosserra, a gente fica torcendo aqui pro Brasil. Dá aquela inveja, né? Dos hermanos argentinos, Cauty. Você sente essa inveja também? Eu morro de inveja, vou te falar, morro de inveja. Eu queria muito um presidente como o Milei, com uma motosserra, que finalmente cortasse os gastos. Justiça seja feita, é importante dizer que no governo Bolsonaro, né, com o Guedes à frente do Ministério da Economia, com uma pandemia, o Brasil conseguiu fechar os 4 anos com uma dívida menor do que pegou, e com menos impostos, coisas que a gente olha e nunca aconteceu, né? A gente nunca tinha visto isso antes. Nunca antes na história desse país, Nunca na história desse país, é isso que você falou. Há 20 anos atrás, a carga tributária era outra, de lá para cá só subiu, a dívida só subiu, que é o imposto que você vai pagar no futuro, que os nossos filhos vão pagar. A inflação sempre acima da meta, ou seja, todas as formas que eles podem ter de nos roubar, eles fazem, né? Impressionante. Pois é, inclusive no INSS roubando até na aposentadoria. Então, eles roubam em todo e quanto é lado. Mas interessante esse ponto, porque primeira vez na história do Brasil, onde a gente teve dívida sob controle e ninguém esperava. Inclusive, instituições internacionais foram surpreendidas pela boa gestão do Paulo Guedes. Paulo Guedes, um dia, o nome dele vai ser inscrito no livro dos heróis da pátria. Sem dúvida nenhuma, tá aquele livro que fica lá em Brasília, de aço. Sendo que ele não existe na esplanada dos ministérios. Pois é, tiraram o quadro porque no Ministério da Fazenda, como era Ministério da Economia, eles alegaram que não era Fazenda, então ele não consta lá, ele não consta em outro nenhum. Então, pra vocês saberem que você vai lá em todos os ministros, ele não tá lá. Não, mas isso demonstra quanto são miseráveis de espírito lá em Brasília, né? Mas, de novo, Paulo Guedes terá sua justiça feita, com certeza, nos próximos anos, um futuro próximo. Mas é só fazer como vocês fizeram durante o governo, como o governo Bolsonaro fez. É só fazer o trabalho, é só fazer o feijão com arroz, colocar as contas em dia, não gastar mais do que se arrecada, vender empresa que é inútil, empresa estatal que não serve, empresa estatal. Por exemplo, os Correios hoje. Não são os Correios de 20, 30, 40 anos. Quem que manda mais cartinha hoje? Ninguém mais. Então, obviamente, devem ser repensados para uma questão de logística, por exemplo, para entregar pacotes do e-commerce, para favorecer o comércio do Brasil, né, da pequeno comerciante que quer vender pela internet. Então, é outra pegada, é outra visão. Mercado Livre, que é uma empresa privada, inclusive a Argentina, hoje tem uma frota de aviões superior à frota dos Correios, que são uma empresa estatal brasileira. Então, estão sendo humilhados pelos hermanos até em casa. Mas só para responder a Marina,
Milei, na Argentina, eu fui lá cobrir as eleições em 2023 e eu vi o efeito da inflação no dia a dia. Os preços na Argentina aumentavam quase todos os dias. Começou a faltar produto, porque não tinha mais dólar para comprar produto importado. Começou a faltar gasolina. Eu quase fiquei parado, fiquei preso na Argentina. Faltou combustível de aviação. Nem os aviões decolavam mais. O querosene de aviação faltava porque faltavam dólares na Argentina. Hoje, a Argentina é um país que está com as contas públicas quase totalmente saneadas. Os dólares estão voltando a entrar na Argentina, o câmbio está sob controle, a Argentina está voltando a crescer, os investimentos estrangeiros estão retornando à Argentina. E só para a gente ter uma ideia, o turismo dos argentinos no Brasil, que tinha quase desaparecido nos últimos anos, voltou. Porque os argentinos hoje estão tendo o poder de compra para vir no Brasil e fazer turismo, coisa que os brasileiros não têm mais, como era no passado, para ir na Argentina. Então, os hermanos estão numa condição, estão melhorando em relação a gente, E vamos dar uma olhada para entender, não é necessário, gente, não é necessário gasto público para crescer. Vamos ver esse gráfico lá da Argentina, do governo Milei, que com a motosserra começou a cortar gastos públicos, e no gráfico em cima, nesta curva lá em cima, temos o quê? Temos o PIB, o crescimento do PIB para 2025. A previsão é de 5%. Se o PIB em 2025, até outubro do ano passado, a previsão era de 2%, hoje a previsão é de 5%. Gente, se a Argentina crescer 5% esse ano, vai crescer basicamente o dobro, até mais do que o dobro do Brasil. Então vão ser humilhados até no PIB. E dá uma olhada agora na previsão do desemprego na Argentina, que é a curva de baixo. De novo, cortando o gasto público, desestatizando, vendendo empresa estatal, acabando com a mamata, acabando com o privilégio, etc. Temos um desemprego que vai de 8,6% para 7% e está em direção de queda. Ou seja, dá para se tornar um país rico, dá para se tornar um país moderno, um país eficiente, sem precisar de gasto público, sem precisar de tungar o cidadão para dar privilégio para o funcionalismo. Ou seja, dá para seguir o exemplo da Argentina e voltar a crescer, como o Brasil já cresceu no passado, graças a essa tentativa de injeção de liberalismo na economia. E lembrando que todo mundo dizia que ia ser um tiro no pé, porque ia aumentar muito a miséria já está num nível menor do que quando ele assumiu, porque nunca vi, Cauti, um ajuste tão forte de gastos públicos. A gente está falando mais de 10 pontos do PIB que ele fez no primeiro ano já. Então eu nunca vi isso, nunca vi. Nem acabou que a Europa precisou fazer durante a crise, a gente viu outros países tendo que ir por esse caminho. Então foi um ajuste tão grande, todo mundo dizia, esse cara é louco. Não vai aguentar 6 meses. Não vai aguentar 6 meses. Inclusive, muitos economistas brasileiros. É absurdamente impopular, Ele vai cair. E aí ele faz. A miséria já voltou. A inflação sob controle. A gente vê as expectativas de crescimento do país explodindo, desemprego caindo. Ou seja, gente, aqui que eles rasgam o livro de economia, o que ele fez? Ele simplesmente aplicou aquilo que os bons livros de economia recomendam. Que, afinal de contas, é bom senso. Nada mais do que bom senso. Tudo, Pé no chão, responsabilidade. Mas justiça seja feita para os nossos irmãos argentinos. Hoje, depois de 2 anos quase do governo Milei, a popularidade dele continua muito elevada. E ele cortou o salário público, cortou benefícios sociais, cortou. Na Argentina tinha até vale para a internet. Você não pagava nem internet, você não pagava energia elétrica em casa, não pagava aquecimento, não pagava nada. Aqui, A energia elétrica basicamente até aqui, completamente exatamente. Aqui a gente lá nos 60 milhões de brasileiros não vão pagar energia elétrica, ele cortou e mesmo assim ele continua sendo o político mais popular da Argentina. Mas, Cauti, lá na Argentina eles têm um STF que tenta interferir em todas as decisões do Milei? Não, cada um tem seus problemas. No caso, eles não têm esse, mas eles têm... belo problema nosso. É o nosso problemaço. No chat, olha só, teve gente que achou o Milei de maluco. O Brasil precisa de um maluco desses. Aí também teve alguém muito bom aqui falando da emissora estatal, a vizinha, que fala as estatais não dando lucro é bom. Entenda como em 5 passos. Pois é bom pra quem, que fazem uma manobra maluca para passar o pano, pro governo. Agora, no começo dessa edição, Cauti, a gente estava discutindo aqui a importância de combater a ditadura da toga no Brasil, as movimentações dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e a importância da formação do Senado, que já está bastante claro. Inclusive, o próprio governo, Lula, declarou nesse fim de semana, nesse domingo, foi ontem, de que está de olho, que é muito importante eleger ali, deixar aliados no Senado. Para não esculhambar o STF. Esculhambar. Não voltar em trambiqueiros, Não podemos permitir que
a direita esculhambe o STF, segundo Lula. Então, vamos lá, esculhambar o STF. O que é o nosso STF? Temos o ministro Flávio Dino, que agora vai julgar um caso sobre fraude nos respiradores da pandemia de quando ele era governador do Maranhão, ou seja, um caso onde ele é réu. Temos casos de ministros que... Rocambole. Rocambole. Dos infernos. Mas quem esculhamba é um Senado de direita. Isso. Temos ministros que têm esposas em escritórios de advocacia com casos que tramitam no Supremo e acabam sendo julgados muitas vezes a favor dos clientes, casos bilionários. As esposas ganham salário gordos via esses escritórios, mas quem esculhambalha, como disse o presidente Lula... Esculhamba é o Senado de direita. Não é tudo, não é Lula. Temos ministros no Supremo que pegam jatinhos da FAB para ver o jogo do Corinthians ou vão em fóruns, em hotéis 5 estrelas pagos por lobistas em Londres, mas o problema é o Senado de direita. O que gosta de cantar. Ou temos ministros que gostam... Mas imagina só, um ministro, aliás, um presidente da Corte Suprema da Espanha ou da Alemanha, né, ou de qualquer outro país normal, que vai ir lá e canta em festa de uma empresa que tem um processo julgado no STF. Qual seria o tamanho do escândalo disso? E esse ministro Supremo duraria quantos minutos no cargo sem que ele tivesse que se demitir, não pela pressão do Senado, não pela pressão da direita, pela pressão popular. Pela pressão popular, porque as pessoas olhariam para isso como uma indignação, porque essas coisas acabam criando polarização. Porque ou você é a favor desse abacalhamento do Supremo, desse absurdo que está acontecendo, porque isso aqui acaba afetando a vida, o dia a dia dos brasileiros, ou você continua se indignando e não pode achar isso normal. Então, é óbvio que esses tipos de comportamentos, perder o mané, não a mola, falado por uma pessoa que estava manifestando tranquilamente, inclusive no exterior, não pode ser aceito de forma normal numa democracia onde o Supremo pretende ser respeitado, porque isso acaba tirando qualquer tipo de credibilidade, né, do Supremo, que deveria ser um órgão austero, um órgão sério, um órgão, vamos dizer assim, um pouco mais morigerado também nos seus comportamentos externos. Não é possível ver ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil com um padrão de vida completamente incompatível com os ganhos que eles têm, porque o salário do ministro é o padrão, né, o teto máximo da República, mas os padrões de vida são muito incompatíveis em relação aos seus salários já altos. Então, ministros com apartamentos multimilionários em Miami, isso não faz sentido nenhum, porque é óbvio que a população acaba se indignando, isso acaba tendo consequências políticas e no dia a dia do país também. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.